Capítulo 6 O exílio. A Bíblia nos reconduz ao Éden e nos mostra cenas marcantes que ocorreram logo após a queda do homem, como está escrito em Gênesis capítulo 3, versos 7 e 8. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Adão e Eva, ao serem criados, foram revestidos pelo Criador por uma vestimenta de glória e luz, símbolo de seu reino. Muito mais que uma proteção de seus corpos perfeitos, esse manto de glória envolvia-lhes o íntimo da alma, sendo fonte de felicidade, amor e paz. Ao pecarem, esvaiu-se toda a proteção e sentiram-se nus. Em lugar da luz que acariciava sua alma, sentiam-se agora opressos por uma terrível treva. Lembravam-se agora com horror da condenação que sobre eles pesava. Dominados pelo inimigo, passaram a ter medo de Deus, vendo nele um ser tirano que procuraria castigá-los. Foi por isso que, ao ouvirem a voz de Deus, esconderam-se por entre as árvores do jardim. O Criador viera ao jardim, contudo, não para condenar o casal culpado, mas para revelar-lhes o seu plano de salvação. O ser humano, todavia, não poderia ser forçado a aceitar a sua proposta de redenção. Travava-se no coração de Adão e Eva uma terrível luta, a mesma que é travada na experiência de todo pecador que é atraído por Deus. O interesse do inimigo é afastar os homens de Deus, impedindo-os de conhecerem o plano da salvação revelado na Bíblia. Quando Deus, em sua incansável busca, alcança o pecador, Satanás ainda luta, induzindo-o a não reconhecer suas culpas, lançando-as sobre os outros, como se deu na experiência do casal, como está escrito em Gênesis capítulo 3, 9 a 12. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por companheira. Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O Criador olhava com pesar e compaixão para nossos primeiros pais. E eles estavam cabisbaixos, arrasados pelo pecado, e não queriam reconhecer a culpa, pensando com isso fugir da condenação. Se tão somente erguessem a cabeça e contemplassem a face do Pai, veriam que o seu amor por eles era o mesmo e que ele não estava ali para castigá-los, mas para revelar-lhes o seu infinito amor. Olhando para aquelas frágeis vestes de folhas de figueira, tão inferiores àquele manto de luz que lhes dera ao criar, Deus procurou alcançá-los, falando-lhes da fragilidade daquelas folhas. Eles precisavam de uma vestimenta duradoura que pudesse protegê-los não somente das intempéries do tempo, como também da condenação. Somente Ele, o Criador, poderia dar-lhes essa veste. A promessa amorosa de Deus comoveu o casal, levando-o a prostrar-se arrependido aos seus pés. Adão e Eva foram conduzidos, então, ao lugar da vergonhosa queda. Lembraram-se ali da sentença do Criador. Gênesis 2:17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não conseguiam conciliar a promessa divina com a terrível sentença. Deus passou a mostrar-lhes a tragédia do pecado. Ao comerem daquele fruto, eles se fizeram escravos do reino do pecado, não restando ao ser humano outro destino além da morte.
Por haver Deus entregue o reino aos cuidados do homem, e por haver o homem livremente entregue esse reino nas mãos dos inimigos, o Criador ficara numa posição difícil, na qual não poderia anular os seus decretos. No momento mais terrível, quando Adão e Eva, conscientes de sua grande culpa, esperavam pelo seu fim, o Criador entregou-lhes um cordeiro, ordenando-os que o sacrificasse. Eles relutaram ante essa ordem, afirmando que aquele animal era inocente. Contudo, insistiu o Senhor com eles, mostrando-lhes que, se o cordeiro não morresse, ele não poderia dar-lhes as vestes que prometera. Finalmente, Adão cravou a espada do juízo no peito do cordeiro, que mansamente morreu aos seus pés. Todo o universo observava aquela cena marcante, através da qual o Criador procurava despertar a consciência humana para tragédias de sua culpa e para o quanto custaria a sua redenção. Gênesis 3:21 diz: fez-lhe o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ao casal, agora protegido por alvas vestes, o Criador revelou o significado daquele sacrifício. O cordeiro que sem culpa morrera em seu lugar representava um homem que haveria de nascer da mulher. Sua natureza seria sem culpa, tão pura como a lã que cobria o cordeiro. Depois de triunfar sobre todas as tentações do inimigo, ele assumiria as transgressões de toda a humanidade, morrendo em seu lugar. Cumprindo vitoriosamente essa missão, ele conquistaria o direito de redimir e justificar os pecadores que voltassem por meio dele ao Pai. Essa promessa de Deus consistiu numa declaração de guerra contra o inimigo, trazendo aos fiéis a certeza de que o reino da luz triunfaria finalmente, como está escrito em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Adão e Eva ficaram comovidos ante esta revelação de amor e desejaram conhecer mais sobre esse Messias prometido. O Criador, envolvendo-os num abraço de infinito amor, disse-lhes: eu serei esse homem. Depois de fazer aos nossos primeiros pais essa importantíssima promessa, o Criador os conduziu para fora do jardim do Éden. Era o início de um longo e doloroso exílio. Deus os consolou, contudo, com a promessa de que, ao consumar-se a obra da redenção, os seres humanos redimidos retornarão para Sião, onde serão eternamente felizes, como está escrito em Isaías 35:10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. O plano da redenção, revelado por meio da morte do Cordeiro, não foi imposto aos nossos primeiros pais e nem seria ao decorrer do grande conflito. O ser humano é livre para aceitá-lo ou não. Como está escrito em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O coração humano revelou-se no Éden como o campo de uma grande batalha pelo direito de domínio em Sião. Podemos imaginar o casal tendo de um lado o Criador e do outro o anjo rebelde, que pouco antes fora vitorioso sobre o homem, apontando para o Monte Sião, o lugar sagrado que por eras insondáveis fora habitação divina. O anjo afrontava agora o Criador, afirmando que aquele lugar de honra agora lhe pertencia por direito, devido à livre escolha do homem. O inimigo é então surpreendido pelo plano da redenção. Um segundo Adão surgiria entre os homens, por meio do qual a humanidade poderia voltar para o Criador, devolvendo-lhe
o direito de reinar em Sião. Diante do sacrifício do cordeiro e das vestes que foram preparadas para o casal, o inimigo calou-se. Compreendendo que teria pela frente uma longa batalha para tentar concretizar a vitória que julgara haver facilmente alcançado. Contudo, ele não desistiria. Haveria de preparar novas artimanhas para tentar enlaçar novamente a raça humana, triunfando, se possível, sobre o Messias quando ele aparecesse. Mesmo se não alcançasse essa vitória, que seria decisiva, ele continuaria lutando até o fim, no sentido de desviar a humanidade do caminho da redenção, pois se obtivesse êxito nesse empreendimento, o Criador continuaria impossibilitado de retornar a Sião com justiça. A conversão de Adão e Eva depois de sua queda deu ao Criador o direito de intervir com seu exército para a proteção do jardim do Éden e do ser humano, num ato de justiça que não pôde ser impedido pelos exércitos inimigos. Mas a mesma justiça que impedia que os inimigos estabelecessem em Sião o seu governo, exigia igualmente o banimento da presença do Criador daquele santíssimo lugar. No momento em que Adão e Eva pisaram o vale sombrio que estendia-se para além da cortina protetora dos querubins, teve início não somente o exílio humano, como também o exílio daquele cuja imagem estava para sempre comprometida conosco. Naquele momento de tristeza pela perda do paraíso, o Eterno consolou o casal e todas as suas hostes com a promessa de que, ao fim de um longo conflito, ele voltaria para Sião juntamente com seus resgatados, como está escrito em Zacarias 8, 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Isaías 52:8 afirma: eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Isaías 35:10: e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido.